há uma revolta extrema no balneário. Ontem tivemos que acalmar os pais porque queriam ir para a associação, com tarjas, para os jornais, para a televisão, queriam ir para todo lado, porque dizem que é uma vergonha aquilo que está a passar, porque já andam aqui há muitos anos e nunca ouviram nada disto. E sabem o regulamento, eles leram o regulamento, e sabem que a gente não tem culpa nenhuma. E inclusive, à custa disto, que isto ainda é mais grave, há clubes que, imagina, esta decisão que saiu agora ontem, há clubes que souberam primeiro que nós. E há clubes a pressionar os nossos miúdos a dizer que nós andamos a mentir, porque não damos informação, porque eles até sabem primeiro que nós que a gente não baixa na primeira divisão, para pressionar para eles saírem de cá. Que isto ainda é mais grave. E à conta disso já perdemos miúdos. À conta disto já perdemos muitos miúdos. Uma coisa mais grave ainda, a Associação de Futebol de Aveiro aceitou a nossa inscrição na primeira divisão. Nós estávamos inscritos na primeira divisão do campeonato de juvenis, está ali a cópia se vocês precisarem, e inscritos com outra equipa na segunda divisão. E a decisão deles veio depois dessa inscrição? Veio depois dessa... exatamente, tudo assim. Já há muito tempo, dentro dos prazos legais, nós temos a inscrição da equipa na primeira divisão, aceite, pagamento feito, guias tiradas, está ali tudo. Vão levar isto até à última? Vamos, sim, até algumas consequências. Porque se for o caso, apresentaremos até uma queixa do Ministério Público. Exatamente. Até porque há outra coisa grave. Até porque há outra coisa grave. Isto está a ser escondido. No mínimo, a Associação de Futebol de Aveiro devia de lançar um comunicado a explicar o porquê de estar a tomar esta decisão. Nem isso foi feito. Zero. Porquê? Porque tem receio que os outros clubes possam fazer. Porque se eles disserem a verdade sobre esta situação toda, há muitos mais clubes que estão a ser prejudicados. Eu quero acreditar que não é para prejudicar o Lamas. Eu acho que o Lamas foi apanhado no meio do caminho de alguém, digamos assim. Pensávamos sinceramente que isto se ia resolver da melhor forma. E não havia necessidade de estarmos aqui a levantar o que é que seja. Mas a partir deste momento acho que temos que dizer tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que sabemos. E tenho a certeza absoluta que depois disto vir cá para fora e de ser bem explicado, que vai aparecer mais pessoas a queixarem-se. Muitos mais clubes. Até porque temos que ver mais à frente. Porque agora, a partir de agora, já que se abriu este precedente, esta caixa de Pandora, acontece que não vou descer 3 equipas, como habitualmente descem. Podem sempre descer uma quarta, se eles entenderem que tem que descer. Não, é mais grave do que isso, Elfim. As equipas começam um campeonato sem saber o que é que lhes vai acontecer. Sim, portanto, por norma é descer. Isso é que é grave. Se houver 3 séries, é descer 3 clubes, certo? Agora, os clubes têm que pensar que o quarto também pode descer. Importa realçar que perante este cenário de um completo e absoluto silêncio por parte da AFA, de nem sequer nos ter recebido quando deveria e quando poderia, convém dizer que se calhar a AFA neste momento se acha, ou algumas pessoas que lá estão dentro se acham que são donos da própria Associação de Futebol de Aveiro, quando não é isso. As pessoas que lá estão devem responsabilidades aos associados, que são os clubes, portanto, e isso é imperativo dizer que deveria de haver mais transparência perante os clubes. Foi enviado um e-mail à Associação de Futebol de Aveiro, no sentido de agendarmos uma reunião para abordarmos o tema e para vermos até que ponto poderia haver um consenso sobre a situação. A verdade é que, entretanto, responderam-nos que sim senhora, que ficou agendada para uma terça-feira da semana seguinte, porém acontece que 2 dias antes enviaram-nos informação a dizer que não nos poderiam receber, porque o Conselho de Disciplina iria brevemente analisar a situação e tomar uma decisão, e decisão essa que só aconteceu passado 15 dias. 15 dias. E disseram que não havia necessidade de irmos para lá. Que não havia necessidade de irmos para lá, portanto. Nem nos receberam. Não receberam. E não nos receberam. Até hoje? Até hoje. O regulamento é o mesmo para os júniores, juvenis e iniciados. Nos júniores só desceram 3. Como é que eles conseguem explicar isso? E vou-te dizer o que é que ele me disse. Até foi o Sr. Álvaro Rui. Depois passou para o Sr. Álvaro Rui e depois passou para o André e eles passam uns para os outros. O Sr. Álvaro Rui até me disse, mas a informação que eu tenho é que nos júniores descem 5. E eu disse, pois descem, porque desceram 2 no Nacional, é extra. Descem 2 no Nacional, mais 3 dá 5. Pelo regulamento, a fazer o que fizeram, e é o que está certo. O que diz o regulamento é que sobem da segunda divisão para a primeira divisão o primeiro classificado de cada grupo. Sobem 4. Que foi assim toda a vida. A subir 4, desce 3, sai o campeão e encaixam os 4 lá em cima. E há outra coisa mais grave ainda, e isso já é uma luta que devia de ser, e se calhar eles vão ter esse problema também pelos telefonemas que nós temos tido,
só que nós para agora optámos pelo silêncio, mas pelos bichos vamos ter que falar tudo. Claro. Aquilo que nos informaram foi que a AFA, mesmo aos segundos classificados, nunca informou que tinham possibilidade de subir. O Sever Fintas acaba por subir, não foi por ser o melhor segundo, foi por coeficiência, isso não diz em lado nenhum. O Sever Fintas sobe por coeficiência, ou seja, eu depreendo que a coeficiência para eles tem que haver um critério. Eu acho que foi pelo maior número de vitórias e menos número de jogos. Deixaram uma abertura no regulamento para fazer aquilo que querem. E isso é que é muito grave. Eles há 2 anos fizeram um regulamento interno sem comunicar. E não comunicaram a ninguém. Aquilo que nos dizem é que havia um circular para passar. E que lhes permite, que se dão ao direito de fazer isso. Ou seja, eles, a seu belo prazer, podem a qualquer momento entender que podem subir uma equipa e descer a outra. O campeonato de Sever Fintas acabou no dia 13 de Abril. No dia 13 de Abril, ninguém em Sever de Boga, que acho que é o Sever Fintas é de Sever Boga, tinha conhecimento que eles tinham subido. Eles não festejaram. Não fizeram nada. Alguém comunicou a posteriori e a prova está no Facebook deles. Eles dão a informação que subiram no dia 16 de julho. E eu vou-te dar o regulamento, vocês podem expor o regulamento, eu vou-te dar todo o regulamento não menciona sequer coeficiência. Nunca fala em coeficiência. Ninguém sabe o critério da subida. Sabe, era aquilo que eu estava a acabar de dizer há bocado, no dia 16 de julho, o professor Carlos Miragaia, assinado por coordenador técnico da Associação de Futebol de Aveiro, mandou para todos os clubes, foi quando nós soubemos desta situação, porque estávamos completamente à vontade, e por acaso não estávamos de férias, e eu abri o e-mail e vi, dia 16 de julho, que um panorama, possível panorama, o nome era possível panorama para a época 2019-2020 dos campeonatos distritais da formação, qualquer coisa do género. E aparecem-nos os grupos, ou seja, a primeira divisão, as equipas que iam disputar, a segunda divisão, as equipas que iam disputar. Eu lá, mas não estava na primeira divisão. A minha primeira reação até foi ligar ao Sr. Delfim e dizer ao Sr. Delfim, amanhã tem que se ligar para a associação porque eles enganaram-se no preenchimento do panorama. Eles não colocam o Lamas na primeira divisão, estão a colocar o Sever Fintas. E ele, pois, se calhar é um erro. Nós, na nossa boa fé. E eu no dia 17, isto foi no dia 16, dia 17 de manhã ligo para a associação, para o professor Carlos Miragaia, porque o e-mail era assinado por ele. E ele disse, não, Emanuel, isto é tão simples quanto isso, nós decidimos que era assim e é assim que vai acontecer. E eu disse, mas qual é o critério? O critério é que sobem 4 equipas, tem de ser automaticamente 4. E depois nós queremos privilegiar aqueles que sobem, que lutam para subir, não aqueles que estão lá pela permanência e pela descida. Ou seja, vamos descer os 4 e a seguir vamos arranjar uma 5ª equipa para subir. Foi a explicação que ele me deu. O professor Carlos Miragaia, quando faz isso, lança isso como um panorama para, na eventualidade de acontecer alguma coisa, pretender defender-se. E então, se provavelmente não tivesse apoio por parte dos membros da AFA, retiraria e portanto, abandonaria o panorama e classificaria como campeonato. Estava feito. Portanto, ele ao fazer isso, já está com segundas intenções. Nunca aconteceu, em ano nenhum, ele lançar um panorama de campeonatos. Percebe? Nunca. Foi sempre chegar ao momento e efetuava o que sempre efetuou, que fazia a constituição das divisões sem mencionar qualquer tipo de panorama. O regulamento interno que a associação fez para eles e que não distribuiu pelos clubes, que não informou os clubes, é nessa condição mesmo. Eles a qualquer altura deixarem aberto para fazerem aquilo que querem. De facto, os timings que eles utilizaram, sabendo eles que a maior parte dos clubes são amadores e que não têm administrativos a tempo inteiro para receber esse tipo de informação quando lançaram esse tipo de panorama, é com o propósito de realmente apanharem as pessoas desprevenidas, que não esteja cá ninguém. Os prazos passam, porque foi um prazo de uma semana, um timing de uma semana, que se nós não estivéssemos cá, na eventualidade de estarmos... Já não tínhamos os timings. Já não podíamos... É que até o timing foi escolhido. Foi escolhido. Aqui, eu tenho aqui o e-mail, que chama-se Panorama dos Campeonatos de Futebol 11 para a época 2019-2020. Isto nunca foi lançado. Isto teve um objetivo, informar isto, porque nunca tinha sido informado. Percebes? E a seguir a gente contesta, e mais grave, isto bem assinado, é um e-mail com um e-mail oficial da Associação de Futebol de Aveiro, é um e-mail assinado por coordenador técnico da Associação de Futebol de Aveiro, Carlos Miragaia. A nossa primeira contestação, feita pelo nosso advogado, a resposta foi: não aceitamos a contestação porque o documento emitido não é oficial. Espetáculo.
quais são as bases, os fundamentos do último recurso para a não aprovação do vosso requerimento? Dizem que há uma lacuna no regulamento que pode ser preenchida conforme o entendimento deles. Nós fomos ao limite, fomos para o Conselho de Jurídico e a seguir fomos para o Conselho de Disciplina, com tudo isto. O primeiro foi declinado desta maneira, como eu te estou a dizer, que é surreal. Dizer que isto não é um documento oficial e declinar a contestação. A seguir, e porque eles, aí tivemos que jogar também um bocadinho nós, por e-mail oficial do clube para a associação, pedimos a classificação e pedimos quais são as equipas que descem e enviaram-nos, porque senão nem podíamos contestar, porque isto não era um documento oficial, tínhamos que comer e calar. E depois protestamos, e a decisão bem que vão manter porque acham que aquilo era uma lacuna e o entendimento deles é aquele, e mais nada. Não nos resta mais nada, até, porque a Associação de Futebol Aberto não aceita mais nada. Tem o Departamento Disciplinar e tem o Departamento Jurídico. Não aceita mais nada. Tem o Conselho de Disciplina e o Departamento Jurídico. Contestações para lá, não aceita. E mais, segundo o nosso advogado, podem evocar o conceito de utilidade pública. Não podem parar os campeonatos. Agora, o que nos resta mesmo é recorrer novamente para os canais. É para o Tribunal Arbitral de Desporto. Eu queria pedir à AFA, e em nome dos nossos jogadores e do Clube Futebol União de Lamas, para cumprir na íntegra aquilo que está no regulamento oficial. Porque temo, e se calhar não somos nós que vamos fazer isso, que venha graves consequências para a Associação de Futebol de Aveiro, até pelas informações que temos tido de outros clubes.